Olá! Nesta videoaula nós iremos comentar, tá? Falar sobre as principais propriedades mecânicas, os principais tipos de madeira e os principais cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de material, tanto utilizado na indústria da construção civil, que é a madeira. Essa unidade de madeira e sua utilização na indústria da construção civil, nós iremos dividir em duas partes. Uma parte 1, que vai ser a videoaula de hoje, e uma parte 2, que vai ser a próxima videoaula. Essa unidade de madeiras, ela está dividida nos seguintes tópicos. Mostrar primeiro qual é o emprego da madeira na construção civil, fazer uma comparação do uso da madeira e outros materiais utilizados também na indústria da construção, como é que a madeira ela é constituída, quais são suas características físicas, quais são os cuidados que você tem que ter com a umidade, com relação à umidade e com relação ao processo de secagem, suas principais propriedades e madeira de reflorestamento. Uma vez que, como a indústria da construção civil, ela utiliza muito esse material, tanto para a fabricação de concreto armado, para fazer as formas, tá? Nós utilizamos a madeira para fazer esquadrias, né? Então, a gente utiliza a madeira para fazer coberta. Então, tem várias utilizações desse material, e a indústria da construção civil é uma das indústrias que mais polui o meio ambiente por utilizar muitas reservas naturais. Então, hoje, a indústria da construção, ela procura buscar novos produtos em substituição aos recursos naturais. E dessa preocupação é utilizar a madeira de reflorestamento, através de plantações de eucalipto, tá? É um dos exemplos. Então, a madeira, como eu falei, ela é muito empregada na construção civil, tá? Em diversas etapas. Aqui nesta foto, nós podemos ver a madeira sendo utilizada para fazer uma coberta, tá? Aqui, no caso, são as ripas, os caibros e as treliças, né, de madeira, para poder segurar as telhas de material cerâmico. Aqui é um outro exemplo da madeira também sendo utilizada para fazer toda a estrutura, né, da coberta do telhado, tá? Que o telhado também é em material cerâmico, tá? E a estrutura de madeira para poder apoiar essas telhas. Aqui é uma foto de uma estrutura toda feita em madeira em si, né? Nós temos aqui nós temos toda a parte dos pilares, vigas, as lajes, né, que em vez de ser de concreto armado, ela é feita com estrutura de madeira, tá? Que ela é muito conhecida internacionalmente como wood frame, né? Wood é madeira, frame é estrutura, que é uma estrutura de madeira. Essa aqui é uma estrutura de madeira na cidade de Curitiba, no Paraná. E aqui é uma estrutura de madeira, tá certo? Que fica aqui no Parque do Cocó, lá no cruzamento da Padre Antônio Tomás com o Engenheiro Santana Júnior, tá? Então, essa aqui é uma estrutura também feita toda de madeira, tá? Aqui na cidade de Fortaleza. Então, quais são as razões para que a madeira seja utilizada na indústria da construção civil? Primeiro, porque a madeira, ela tem você consegue trabalhar com ela facilmente, tá certo? Ela tem uma ótima relação entre a densidade e a sua resistência e rigidez, é um material resistente. Ela tem uma disponibilidade suficiente, né? Hoje, a indústria da construção está procurando muita madeira de reflorestamento para não utilizar madeira nobre de lei, né? Que vem de florestas, tá? E a madeira de lei que vem de florestas tem que ter toda uma programação de reflorestamento, tá? A madeira, ela tem a possibilidade de uma renovação perene e ela tem um baixo custo energético em sua produção. Então, são essas as principais razões para empregar a madeira da indústria da construção civil. Então, com relação a outros tipos de materiais, tá certo? A madeira, ela é um material resistente, e aqui nós estamos comparando dois tipos de madeira, a conífera
e a dicotiledônia com relação ao aço e o concreto, com relação a que tipo de propriedades. A coluna da letra A representa a densidade do material em gramas por centímetro cúbico, a coluna da letra B representa a energia consumida na produção, a coluna C representa a resistência em MPa, a coluna D representa a relação entre a energia consumida na produção e a resistência, que é B sobre C, né? E a letra E é a relação entre a resistência e densidade, que é C sobre A. Então, o concreto, por exemplo, ele tem uma resistência de 20 MPa e a madeira, por exemplo, a conífera tem uma resistência de 50 e a dicotiledônia de 75 MPa, tá? Então, ele é bem resistente. Com relação à densidade, tá certo? A madeira, ela é um material mais leve do que o concreto, né? A madeira, por exemplo, a conífera é 0,6 gramas por centímetro cúbico, enquanto o concreto é 2,4, tá? E com relação à energia consumida, tá certo? O aço é o que tem a maior energia consumida durante o seu processo de produção, que é 234 milijoules por metro cúbico, né? Terceira milijoule por metro cúbico, tá certo? Então é bastante energia consumida. O concreto também consome bastante energia e a madeira, como a gente pode reparar, pouco se consome. Então, agora a madeira, apesar dela ter uma ampla utilização na indústria da construção, ela tem algumas restrições para o emprego dela. Primeiro, a madeira é um material altamente inflamável, tá? Mas se essa madeira ela for tratada com algum tipo de tinta ou verniz retardante, ela resolve um pouco essa parte dele ser um material muito inflamável. Ele é um material biodegradável, tá certo? Ou seja, se você utilizar uma madeira que não seja tratada e ela receber muita chuva, muita incidência dos raios solares, essa madeira ela vai se biodegradar, tá? Você não tem muita divulgação das informações tecnológicas para o processo de fabricação da madeira, tá? E aqui no Brasil, você tem um número reduzido de projetos, tá certo? Para fazer estruturas em wood frame, por causa que no nosso país não tem muitos profissionais habilitados. A madeira, a estrutura de madeira, como eu falei em inglês, wood frame, ela é muito utilizada em países do hemisfério norte, como Estados Unidos, utiliza demais wood frame, tá? Alemanha, Bélgica, Suíça, França, tá certo? São Suécia, né? São os países que utilizam mais a estrutura de edificação em madeira, né? Que eu repeti mais uma vez, mais conhecida em inglês como o nome wood frame. Então, a madeira, como eu falei, ela é material altamente inflamável. Então, como é que seria o comportamento dela, tá? Quando ela está submetida ao fogo? Primeiro, você vai queimar a parte mais externa da madeira, tá certo? Para depois ela consumir a parte mais interna dela, né? Então, você vai ter essa parte mais escura da primeira foto, é a madeira carbonizada. Depois você vai passar por uma base dessa camada carbonizada, vai passar pela camada queimada, e aí você ainda vai ter um resto de madeira sã, tá certo? Sempre assim o comportamento dela diante do fogo. Aqui é a informação que foi obtida no Instituto Brasileiro do Concreto, no IBRACON. Outro aspecto da madeira seria os aspectos anatômicos dela. Aqui é uma madeira conífera, tá certo? Ela tem uma estrutura celular, né, que mostra um pouco da porosidade dessa madeira, tá certo? E aí, por essa madeira, ela ter essa estrutura porosa, tá certo? O que acontece? Ela absorve água quando ela está exposta, né, às intempéries, como, por exemplo, a chuva. Então, ela vai absorver água. E aí, para resolver esse problema da absorção de água, você tem que tratar essa madeira para ela ficar mais resistente a esse tipo de intempéries. Outro, aqui já é o aspecto anatômico da dicotiledônia.
A dicotiledônia, ela tem essa estrutura porosa, tá? Essas fibras, né? Ela tem de diversos tamanhos, enquanto que na conífera é mais ou menos uniforme, tá certo? E a dicotiledônia, por ela ter essa estrutura porosa, tá? Um pouco mais descontínua, tá? Para poder comparar um pouco com aquela granometria da areia, né? Então, em estrutura um pouco mais descontínua, ela vai absorver mais água do que a madeira dita do tipo conífera. Então, quais são as características físicas da madeira? Quais são os fatores que influenciam nas propriedades físicas da madeira? Primeiro, o local de origem dela, né? De onde ela, a temperatura que ela está exposta, a quadra invernosa, né? Como a gente chama aqui no Ceará, tá? Qual foi o tipo de solo que ela estava plantada, o tipo e as condições de umidade desse solo, a posição da árvore com relação à floresta, isso vai influenciar. Algumas peculiaridades de manejo, tá certo? Desse tronco de árvore, né? Aplicada à floresta, a idade dessa árvore, a posição da peça em relação à altura e o diâmetro e a amostragem adotada para a caracterização. Então, são fatores que vão influenciar as propriedades físicas das madeiras, né? Na madeira. Então, a primeira propriedade física da madeira é com relação à umidade, né? Aquela quantidade de água que aquela madeira vai absorver. Então, você vai ter um ponto de saturação, né? Dessa água nessa madeira. A umidade do equilíbrio ao ar também ela dá uma certa umidade à tua madeira. Você também tem a madeira totalmente seca, tá? Você tem a madeira verde e alguns aspectos da relação da água com a madeira, tá? E uma coisa muito importante com relação a essa umidade presente da madeira é como é que vai se dar o processo de secagem dela. É um processo muito importante para evitar que nesse processo de secagem, para retirar essa umidade da madeira, a madeira possa apresentar algum tipo de problema, como torção, ela ficar abaulada, que daqui a pouquinho a gente vai falar de cada um desses problemas que podem surgir durante o processo de secagem. Quais são os aspectos que devem ser observados para você ter uma boa secagem da madeira, tá? Ou seja, você ter os aspectos favoráveis da secagem da madeira. Primeiro é a redução da movimentação dimensional, tá? Para permitir que você tenha peças de madeira cujo o desempenho ele vai ser mais adequado, né? Nas condições de uso, tá certo? Possibilidade de você ter um melhor acabamento, tá certo? Você ter o melhor desempenho dos acabamentos que você vai colocar naquela madeira, como um melhor acabamento quando você vai colocar tinta, vernizes e produtos para proteger contra insetos, né? Que é os fungicidas, que você tem que aplicar também na tua madeira. Por esse produto ser aplicado de forma adequada, esses fungicidas, você vai reduzir a probabilidade do ataque de fungos, né? E de bichos que podem atacar a madeira, tá? O aumento da eficácia da impregnação da madeira contra a demanda biológica, tá certo? Então, essa secagem ela é importante para poder que, por exemplo, o cupim não ataque tanto a sua madeira, tá? É um exemplo. E também o processo de secagem da madeira, ela vai aumentar os valores correspondentes às propriedades de resistência e de mole-elasticidade dessa madeira. Lembrando que, para todo tipo de material, quanto maior for o seu modo de elasticidade, mais durável, mais resistente é aquele material. Então, como é que seria o método para você, melhor método para você secar a tua madeira e como é que a gente poderia estimar a umidade das peças de madeira, tá? O método que a gente vai utilizar para estimar esse método da umidade das peças de madeira é o método de você secar essa peça de madeira em estufa. Então, qual seria o percentual de umidade? Seria a massa inicial da amostra, tá certo? Ela estando úmida, menos a massa dessa madeira seca, dividido pela massa da madeira seca, vezes 100. Aí você vai ter o percentual da umidade. Outra propriedade importante com relação a propriedades físicas da madeira seria com relação à densidade
da madeira, né? A densidade aparente, que é uma densidade que a gente vai se referir à umidade de 12%. Essa densidade aparente, referida à umidade de 12%, ela vai ser o quê? Vai ser a massa da amostra, a umidade de 12%, dividido pelo volume da amostra, também relacionado a essa umidade de 12%. É um segundo tipo de propriedade física importante. Outra propriedade física importante da madeira a ser observada é a variação dimensional da madeira, tá certo? Em que direções ela vai variar, né? Ela vai variar a dimensão dela, se de forma longitudinal, radial ou tangencial, ou nas três direções, tá? Então, as principais causas dessa variação dimensional da madeira, primeiro pode ser em decorrência da constituição anatômica da peça, que a gente chama de ortotropia, ou então você ter variações dimensionais nas principais direções, tá certo? Dimensionais da madeira, que é a direção axial, radial e tangencial. Então, como eu falei, um dos principais problemas que pode acontecer numa peça da madeira, por exemplo, vamos citar as peças que compõem um sistema de coberta, por exemplo, as ripas e os caibros, né? É quando você vai secar essas peças e ela pode sofrer um encanoamento, que ela vai ficar ligeiramente curva, ou essa peça da madeira, ela pode ficar completamente arqueada, né? Você pega uma régua, tá? Que você tem no seu estojo, e aí você pega as pontas da régua e aperta as duas laterais, ela vai arquear, vai fazer tipo um arco, tá? Então, esse é quando a peça vai ficar arqueada, a gente chama de arqueamento. Pode ser também um encurvamento da peça. A diferença do encurvamento para o arqueamento, porque o arqueamento, essa curvatura ela é maior, tá? No encurvamento, essa curvatura é menor. A peça também pode ficar torcida durante o seu processo de secagem, que a gente chama de torcimento, tá? E aí, esses problemas no processo de secagem, eles podem comprometer alguns outros tipos de propriedades da madeira, como a resistência e elasticidade à compressão, como a propriedade de resistência e elasticidade à tração, tá? Com relação à propriedade de resistência e elasticidade da compressão, as peças, tá certo? Elas vão ser comprimidas, né, essas peças de madeira, e aí essa compressão ela vai ser feita paralelamente às fibras, tá? E essa madeira, quando você tem essa resistência à compressão, tá certo? Se a madeira ela sofre uma solicitação normal, a madeira ela vai apresentar valores menores, tá certo? De resistência, tá certo? Que os de compressão paralela, tá? Porque a força ela vai ser aplicada numa direção perpendicular ao comprimento das fibras, e aí vai provocar o quê? O esmagamento dessas fibras, tá certo? Então, no próximo slide, a gente tem dois tipos de figuras. Uma, quando as fibras quando a peça da madeira ela vai ser com compressão paralelamente às fibras, e outra quando ela vai ser com compressão normal às fibras, que ela é o quê? Perpendicular. Então, a primeira é uma compressão normal, primeiro tipo de compressão, e aqui, né, a compressão perpendicular. Aqui vai ser uma compressão paralela às fibras, na figura A, e na compressão B é uma compressão perpendicular às fibras, tá? Então, esses são os dois tipos de compressões que você pode ter com relação a uma peça de madeira.